Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, A Metamorfose, escrita pelo grande escritor Franz Kafka. né? Franz Kafka, ele nasceu em 1883 e veio a falecer em 1924. Franz Kafka ele teve uma vida muito sofrida. Se você já acompanhou os vídeos anteriores, o vídeo, por exemplo, em que eu falei sobre a obra Carta ao Pai, do Franz Kafka, nessa obra Carta ao Pai, o Franz Kafka ele coloca para fora tudo aquilo que ele pensava do pai, né? Que o pai, na frente das outras pessoas, era uma pessoa amorosa, querida, bondosa, mas quando estava a sós com a família, ele virava um monstro dentro de casa. Então, quer dizer, e na obra A Metamorfose de Franz Kafka, talvez nós tenhamos a mesma ideia, da obra Carta ao Pai. Na obra A Metamorfose, tu tem o personagem Gregor Samsa, que ele é um caixeiro viajante que trabalha ininterruptamente, trabalha como um animal, nunca para de trabalhar. Não tem muitos amigos, então ele obedece aquele sistema de um personagem antissocial praticamente. Ele é pressionado pelo emprego várias vezes e de repente ele se transforma num inseto. Ele vai se levantar de manhã assim, de repente quando ele vê ele é um inseto monstruoso. Não sabemos até hoje que inseto foi esse. Esse é um dos grandes mistérios da literatura. Qual foi o inseto no qual se transformou Gregor Samsa? Será que foi uma barata, um besouro? Enfim, já houve várias tentativas de tentar se descobrir, pelas descrições anatômicas que o Franz Kafka fez, tentar descobrir que inseto era esse. né. Tu tem também a Greta Samsa. A Greta Samsa é a irmã do Gregor, né? Era uma jovem dócil, não tinha preconceitos, e ela foi uma das únicas pessoas que conseguiu estabelecer uma relação direta com ele. O pai, o senhor Sansa, o pai do Gregor Samsa, o pai era um homem preconceituoso, não aceitava o filho daquela maneira, o filho transformado em inseto. Ele não trabalhava porque ele tinha problema na coluna. Então, quer dizer, era uma família assim meio complicada. A mãe do Gregor, ela tinha nojo do filho transformado em inseto, mas ela ainda aceitava o filho. E em determinado momento, o que mais me impressiona, nessa história não é apenas o fato do personagem principal, do Gregor Samsa, ter se transformado num inseto, e do fato da família parece que não dá muita atenção para isso, a família continuar tentando resolver os seus problemas de aluguel e vários outros problemas sem a participação do Gregor Samsa. Quer dizer, a voz do Gregor Samsa praticamente não existia dentro daquela família. né. Além de ele ser um caixeiro viajante com poucos amigos e que trabalhava feito um animal, ainda dentro da família a voz dele não era ouvida. Ninguém dava a mínima atenção para o que ele pensava. E a mais amorosa, que foi a irmã dele, que foi a Greta Samsa, foi a única que conseguiu de fato estabelecer uma relação de bondade com o Gregor Samsa, mesmo transformado em inseto. Mais tarde o Gregor Samsa morre, então o Gregor Samsa ele chega a morrer, ele morre transformado em inseto, inclusive. Ele come lixo, enfim, e aí ele morre. Morto o Gregor Samsa, você acha que haveria o final da história com isso, com a morte do Gregor Samsa? Quer dizer assim, o mais assustador, nisso tudo é que o Gregor Samsa ele morre e a história continua acontecendo como se o Gregor Samsa nunca tivesse existido. Enquanto que o Gregor Samsa se transforma no animal, aparece no final a irmã do Gregor Samsa se espreguiçando toda, manifestando um corpo jovial, belo de mulher, enfim. E os pais dela, disseram que precisavam, que já estava na hora de encontrarem um marido para ela. No final eles se mudam daquela casa, eles não gostavam daquela casa. Diga-se de passagem que a casa em que eles moravam foi escolhida pelo próprio Gregor Samsa. Então, mais uma vez, quer dizer, além disso tudo, ele ainda tinha feito uma escolha errada, porque a família não gostava da casa. Ele escolheu aquela casa, mas a família não gostava e vivia com ele naquela situação. Depois da morte do Gregor Samsa, então eles se mudam para outra casa, vivem a vida deles tranquilamente lá. Ao que o texto indica, eles vivem uma vida tranquilamente lá, já pensando no casamento da filha, da Greta, da irmã
do Gregor Samsa como se nada tivesse acontecido, assim como se o filho deles nunca tivesse morrido, nunca tivesse se transformado num objeto, num animal, enfim. Então, quer dizer, é uma história triste. Tu vê, por exemplo, que nessa edição aqui, né, fizeram uma capa bonita e tal, né, botaram umas imagens bonitas aqui, mas se tu lê a história a fundo mesmo, é uma história triste. E se tu estuda, né, o, um pouco sobre a vida do Franz Kafka e sobre as obras do Franz Kafka, tu vê que na maioria das vezes, sempre que se fala do pai, da figura paterna, nas obras do Franz Kafka, a figura paterna é sempre uma figura agressiva. A figura materna, a mãe, geralmente é uma figura que não é agressiva, mas ela é, de alguma maneira, uma pessoa que não se levanta contra o pai nas suas decisões contra os filhos, ou nas suas decisões sobre os filhos. Ela é submissa ao pai, ela ama os filhos, mas é submissa ao pai. Por amar os filhos, ela se torna bondosa em relação aos filhos, mas por se submeter ao pai, o pai comete todo tipo de atrocidade contra os filhos e ela não levanta um dedo. Essas são as mães representadas nas obras do Franz Kafka. O conceito das obras de Franz Kafka, pelo menos os conceitos textuais, né, das obras do Franz Kafka em relação à mãe, né, é sempre essa. O pai é a figura agressiva, violenta. E a sociedade é algo que não funciona. Né? Se tu lê as obras do Franz Kafka, todas as obras do Franz Kafka, tu lê as obras do Franz Kafka, assim, ó, tu vê o Franz Kafka dizendo, através de seus textos, através de seus personagens, que a sociedade é algo que não funciona, que os seres humanos são maus, são perversos, que a sociedade é má, né? Que a sociedade trata os seres humanos como se fossem animais, isola eles num canto, né? Se a sociedade por acaso não vê muita importância neles, ela simplesmente os isola, como se fossem animais, como se fossem insetos. Então a representatividade do inseto nessa obra aqui, ela tem muito a ver também com essa questão da sociedade tratando os seres humanos como animais, né? Como animais. E é interessante a maneira como grupos, né, vários grupos poderiam se identificar com essa questão do inseto, né, do filho que se transforma no inseto e que é maltratado pelos pais. Os pais não dão muita bola para ele. Existem vários grupos, né, na sociedade que poderiam se identificar com isso, que se identificam, né, exatamente com essa questão. Por exemplo, existem muitas pessoas homossexuais, né, que eu conheci na minha vida, assim, que, como colegas de trabalho, enfim, que eles me falaram que aquilo que está escrito aqui, né, essa figura do filho se transformando no inseto e tal, é o que muitas vezes os homossexuais passam dentro de suas famílias. Quer dizer, aquele menino, aquela menina se declara gay para a família e a família acaba se transformando, né? Começa a não dar muita bola para ele, começa a maltratar ele. Então, essa obra aqui, né? Ela também pode ter alguma relação com a questão da homossexualidade. Já houve trabalhos acadêmicos, né, que tentaram estabelecer uma relação dialógica entre a metamorfose de Franz Kafka e obras psicológicas relacionadas à homossexualidade, a maneira como a família lida com essa questão, né? Que muitas vezes o homossexual, né, o jovem homossexual, ele passa a ser visto quase como se fosse um ser de outro planeta, né, como um inseto, na linguagem do Franz Kafka, né, como um inseto, quer dizer, alguém de outro planeta, de outra espécie até mesmo, né, e a família começa a deixar de lado, a não dar bola, não ouvir mais as opiniões dele. Geralmente a figura paterna é que mais se levanta contra o filho homossexual. A mãe já não é tanto, a mãe já não dá, já não se levanta contra o filho, ela já é mais acolhedora. E tudo isso que eu estou falando, tu vê nessa obra aqui, né? Ele não fala a palavra homossexual, mas tudo que eu estou falando tu vê aqui, né? E tu sabe, se tu lê as obras do Franz Kafka, tu sabe que o Franz Kafka, mesmo não sendo homossexual, alguns dizem que o Franz Kafka era homossexual, inclusive, mas alguns dizem que mesmo ele não sendo homossexual, ele passou por situações desse tipo, do pai, principalmente, não valorizar as opiniões dele dentro de casa, as escolhas dele estavam sempre erradas. O, a mãe já era mais acolhedora, né, já acolhia, né, o Franz Kafka e tal. E por isso que a irmã também, né, que ele chegou a ter irmãs também, as irmãs dele também foram bondosas com ele. Então, quer dizer, então tu tem exatamente essas figuras representadas nas obras do Franz Kafka. Entendeu? Então, é uma obra assim, ó, que dá pra gente falar muito sobre ela, sobre a metamorfose do Franz Kafka.
eu vou me limitar apenas a isso, porque senão poderia dar um vídeo de mais de 1 hora, inclusive, né? Só de eu falando, assim, dissertando, dissecando a obra, né? Dissecando, digamos assim, né? Não isso, não o Franz Kafka, mas e nem o coitadinho do Sansa, né? Do Gregor Samsa, mas o texto, né? A obra, as ideias presentes no texto, né? Isso é uma coisa muito forte, assim, na obra da Metamorfose, que daria pra gente falar muita coisa sobre essa obra, tá? Mas eu gostaria que você lesse essa obra, que você lesse. Vai ter muita gente que está assistindo esse vídeo que quando lê essa obra vai se identificar com a situação do Gregor Samsa, né? Vai dizer, ah, mas eu também já fui tratado como um inseto pela minha família. Ah, mas já aconteceu da minha família não dar atenção às palavras, às minhas ideias, aos meus pensamentos, às minhas intenções, como se eu fosse um ser de outro planeta, ou até mesmo ser repudiado pela família, né? Que é algo que acontece também com o personagem principal dessa história, né? Ele também acaba sendo repudiado pela família. Ele é tirado num canto, né? Longe da sociedade, longe de todo mundo, para que ninguém fique sabendo que isso aconteceu com um filho daquela família. É uma vergonha para aquela família que tenha acontecido algo com aquele filho. Então acabam isolando aquele filho, né? Então, quer dizer, muita coisa daria para a gente falar sobre essa obra. Eu vou me limitar apenas a isso. Você pode colocar nos seus comentários ideias adicionais, né, que de repente você leu a obra, você viu coisas que eu não falei, que de repente você queira falar, você queira abordar, coisas que você considera importante, né? Então, compartilhe esse vídeo, né, dê o seu joinha, se inscreva, comente, divulgue, participe. Um forte abraço e até mais.